uma escola de samba, sabe, que respeita demais essa palavra, escola de samba e poemas. Sabe qual é? Tem algum corintiano por aqui? Tem? Ah, tem. Permite verde lá no Corinthians? De jeito nenhum. Mas eu e Vivi temos a honra de entrar na quadra da Gaviões da Fiel com o nosso traje verde. Isso, gente, é respeito. Para vocês imaginarem, eles fazem verde e a mata não é verde. Eles não botam verde de forma nenhuma. Mas a nossa presença na quadra deles, nós fomos só 2 minutos. Nós fomos recebidos na quadra da Gaviões da seguinte forma: um corredor de baianas, que baiana é fundamento de escola de samba, um corredor assim de baianas para nos receber, sabe, de ver. Entramos, eu fui convidado a fazer uma passagem de pavilhão, sabe? Eles queriam botar novamente o pavilhão de 1995 na ativa, né? Porque eles falaram, esse pavilhão nos deu sorte, então vamos com ele novamente. E ele está dando sorte, porque a Gaviões está chegando lá, né? Olha só, corredor, eu e Vivi entrando, minha filha também, como apresentadora, todos de verde, entrando, e gente chorando, mas chorando de emoção, para vocês verem que é uma escola de samba, né? E eu, quando falo de escolas de samba, eu fico muito emocionado, porque é uma coisa que nos motiva, que nos dá vida. Eu acho que com essa habilidade, eu acho que eu vou chegar no 100, porque sempre tendo essas zombarias, porque para nós foi uma honra poder entrar, e a honra maior foi eles passarem o caminhão da Gaviões para Vivi dançar. O pavilhão da Gaviões com uma pessoa de verde. Isso é muito significativo. Tá? Então, essas coisas é que nos motiva e que nos dá vida. Sabe? Não tem mais. Nós somos padrinhos da Gaviões da Fiel. Então, isso não tem jeito. Eu vou ser breve e vou só complementar a palavra da Lúcia. Lúcia, a introdução da escola de samba dentro da EOV e que está em outros congressos populares é exatamente isso. Tá? Que o regulamento seja apenas um mirante e que está de você. Então, assim, aqui nós estamos formando ideias que podem ser de julgamento, sim. Vocês sabem que o jurado tem treinamentos, eles passam reuniões com diretoria de escola de samba, e uma voz do jurado, uma formação acadêmica e vivência e escuta das pessoas, ao você falar, pode mudar sim o conceito de regulamento. Tá? Fernanda, das pessoas, como trabalhar com o jurado do ponto de vista do entendimento cultural.
Mas depois você entender um pouco do que a gente está expressando e repassar isso. Tá? Então, assim, a discussão não acaba com o regulamento, ela continua com os organizados. Eu agradeço imensamente a presença, a fala, as falas, as reflexões. E um aspecto que me chama a atenção a partir da fala de cada um aqui que esteve, é que aqui está o folclore, mesmo que nós tenhamos e temos problemas éticos que se refletem nos estéticos e resultam nos problemas morais, o folclore é o sentir, pensar, agir e reagir das pessoas. Nós ainda, infelizmente, somos muito humanos e temos problemas imensos no que diz respeito à questão ética. Nós precisamos nos melhorar como seres humanos para que as nossas ações nos julgamentos e em todos os trabalhos que a gente faça efetivamente resulte no bem comum e no amor, porque desta vida nem o corpo a gente leva, só levaremos aquilo que fizemos lá para o Pai Maior, que vai nos olhar e vai pesar aquilo ali. Então eu aprendi muito, agradeço imensamente e o baile continua, parecia que terminou. Seja marginal. Muito bem, pessoal, muito obrigada. Enquanto a mesa se desfaz, só lembrando a todos vocês que nós vamos elaborar uma carta, né, desse congresso. E o Clerco ontem já solicitou que as pessoas pensem o que elas gostariam de contribuir para ser colocado nessa carta. E amanhã nós faremos essa redação, orientando todos vocês de como vamos proceder. Mas pensem já o que vocês gostariam de que estivesse mencionado nessa carta e os anseios de vocês também para esse documento. Olha, pessoal, a gente está sempre apertado nos horários e sempre correndo atrás do relógio para dar conta de tudo que a gente tem de contribuição aqui para esse congresso. Então, agora eu vou pedir para Elaine Barreto, do Rio Grande do Sul. Ela vai fazer uma apresentação de um corpo com o território de memória nas danças populares. Deixa eu só pedir para vocês assim, um pouco de silêncio, por favor. O café está servido lá atrás. Tomem o café, mas quem quiser conversar, por favor, fale baixinho ou fale ali na varanda, tá? Não vamos atrapalhar o colega que está aqui apresentando. Por favor. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom, depois da escritura fala, eu quero demonstrar a minha arte com o movimento no corpo também. Eu estou aqui caracterizada, é só uma característica da dança, né, da arte das boiadeiras, que a minha fala seria dentro desse tema. Porque aonde me levou as boiadeiras como arte? As boiadeiras são manifestações folclóricas, ela está dentro da tradição gaúcha. Ela vem dos utensílios que os índios usavam para defesa e para caça. E depois, com o tempo, hoje em dia, né, a gente não caça mais com boiadeiras, tem outros instrumentos para isso, outras armas, né? Infelizmente, não no mundo atual. Mas, com o tempo, isso foi no presente, né? A gente vai adaptando. E essa adaptação foi com a arte das boiadeiras como dança. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Mas antes, eu quero só falar o que abrangiu o meu momento, né, de sair de Tupanciretã, Rio Grande do Sul, para o mundo, que é onde abriu portas
de ser a diferencial, não só com a tradição gaúcha, tá? Eu tenho aqui uns slides só para vocês acompanharem brevemente, tá? Não vou passar todos também. Enquanto isso, eu vou falando, as bordadeiras abrem portas, porque eu me formei na faculdade de dança em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e sempre dançando nos CTGs também, com as danças tradicionais, e achando assim, aquilo magnífico, porque eu me identifiquei muito. Mas com o tempo, eu queria mais, o corpo pedia mais. Né? A gente queria aprender mais, porque as danças populares, folclore, não fica só ali. Então, o meu corpo pedia mais. O que eu fiz? Fui fazer a faculdade de dança, nisso a gente tinha cursos. E um curso que me despertou muito foi o Gustavo Cores, de frevo. Ele veio de Minas, deu um curso pra gente lá na faculdade. E eu fiquei encantada com aquele frevo. Falei, não, meu TCC vai ter que ser sobre frevo. Pensei, como eu vou até Minas Gerais, em questões financeiras, enfim, para te vivenciar isso, é muito difícil. Aí eu acabei fazendo sobre o folclore gaúcho mesmo, dentro da educação, dentro das escolas. Mas aqui no na minha cabeça eu queria aprender, queria vivenciar essas manifestações que tinha no Brasil. Aí resolvi continuar e fui aprendendo as bordadeiras, cantando. E aprendi. A gente tinha um grupo para folclore lá, eu participei desse grupo um tempo e aprendi as bordadeiras. E fui me aprofundando. A gente recebeu esse grupo para fazer uma apresentação do Rock in Rio em 2001. No Rio de Janeiro, nunca tinha saído. Resolvemos ir, lá ficamos todos no CTG, Desgarrados do Pago, que é no Rio de Janeiro, e lá ficou um grupo do mestre Salustiano, mestre Salu, onde eu conheci. Pessoa assim, não tem explicação. Nos deixou um legado também, sou da Rabeca. Então foi o primeiro contato fora. Depois também estava um grupo de Guaxupé, Folha de Reis, de Minas. Eu falei, opa, já estou chegando lá, né? No Rio de Janeiro, tendo essa troca, né? essa vivência com grupos. Além do Rock in Rio, para mim o Rock in Rio foi uma consequência que me levou até lá. Porém, essa coletividade que a gente teve, que ficamos todos no Desgarrados do Pago, que foi o CTG, essa troca, a gente fazia jantas, a gente trocava experiências, então foi, para mim, aquilo que marcou, muito mais do que o Rock in Rio fazer a apresentação no Rock in Rio. A partir daí surgiram convites, porque as bolhadeiras é um diferencial. Então, uma mulher dançando bolhadeiras, porque as bolhadeiras também, a maioria são os homens que dançam. Por ser de caça, defesa, então, mortes eram os homens. Então, as mulheres também no espaço, começou com essa arte também. A partir daí, eu resolvi voltar para o Sul e consegui convites, né, para me apresentar fora. Fui para o Rio de Janeiro morar, larguei, o Sul foi, mas a minha raiz sempre ficou. Comecei a dançar em grupos gaúchos. Em grupos gaúchos também, pode passar. Em grupos gaúchos lá no Rio de Janeiro, que eu fazia parte, com bolhadeiras e representando o Sul. Nessa foto, por exemplo, tem colegas ali de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, que a gente se reunia no Rio, e formamos o grupo gaúcho. Depois fui dançar em espetáculos através das bolhadeiras e surgiram as propostas internacionais. Então, aí, resumindo, fui para o Cazaquistão, fiquei 6 meses trabalhando lá com danças brasileiras, porque aí a gente já começa com aquela experiência, né, de trocas, né, de várias danças populares, que daí a gente engaja com o tempo.
No Rio de Janeiro, eu dançava no plataforma show na época, e lá eu aprendi outras culturas. A partir daí fui para o Cazaquistão, depois tive a oportunidade de ir para a Espanha, fiquei morando 5 anos na Espanha também trabalhando com folclore, com boiadeiras. E a partir dessa vivência corporal que eu digo, eu me veio o carimbó, que a mestra Nazaré estava falando da valorização. Dancei muito carimbó, representando o Brasil, porque assim, não tinha pessoas representantes de Pará lá, por exemplo. Então a gente, com a vivência, acaba sentindo, como se fosse mapeado no corpo da gente, né? Essas vivências brasileiras, o folclore brasileiro, né? Outra coisa foi ontem na oficina, né, de porta-bandeira, me perguntou se eu já tinha. Eu procurei estudar um pouquinho, pelo menos, no Rio de Janeiro, então eu tinha um pouquinho de experiência, que eu dancei no grupo Dica Tropical também, lá no Rio, que a gente fazia os shows brasileiros. Então eu aprendi um pouquinho, que tinha que às vezes substituído, já era a quinta porta-bandeira, que tinha oficial, tinha a primeira, a segunda, eu estava lá, mas tipo, a gente aprende, são vivências, e a gente, eu acho que todos tinham que ter essas experiências, todos juntos. Aí, então, aqui eu coloquei da questão do movimento como linguagem, né? Ele funciona como linguagem, ele comunica esse pertencimento, que eu não deixei a raiz do Sul, né? Que ele celebra essas conquistas, essas lutas. Também no Rio, eu consegui o meu registro profissional, que a gente tem que fazer a prova, o DRT que a gente tira, né? Para seguir, então, profissionalmente na regulamentação da profissão. Então, a gente continua também preservando os valores culturais, porque da onde eu saí, por que eu saí? Foi do Sul. Apesar, né, de ter toda essa gratificação do Brasil todo, do meu corpo, eu ainda saí do Sul. E aí eu levava sempre a nossa região Sul junto comigo. A partir daí, a gente tem que relembrar o quê? Da onde vem também tudo isso. Querendo, né, vem, todos falaram aqui da questão afro, povos originários e dos europeus, todos temos essa raiz de algum lugar, vem de algum lugar. Então temos que pensar nisso. Então, as danças, elas não são estáticas, a gente tem que lembrar isso, elas transformam, então se transformando todos os dias. A gente não pode perder a essência dela. A gente pode, não é modificar, mas lapidar algumas coisas, mas a partir dessa essência, como o mestre Gabi e a mestra Vivi falaram, os coreógrafos, eles não podem modificar o que já tem. Não é eles se adaptarem aos nossos coreógrafos, nós temos que se adaptar a eles. Tanto que qualquer coreografia, qualquer grupo, as pessoas vêm e falam, me mostre o que vocês têm. Eu quero primeiro aprender com eles, a partir do que eles têm para me mostrar, para me ensinar, eu vou a partir daí. Eu nunca vou a partir do que eu quero, de como eu acho como coreógrafo. Eu vou na raiz, eu vou ver como é aquele grupo primeiro, a partir deles. E a gente, por exemplo, eu sou espanhola também, né? Minha família é espanhóis, mas eu também não posso perder essa essência da minha marca, então a gente tem que lembrar os nossos registros, né? E dentro da tradição gaúcha, tá? Que sempre levei comigo, apesar de ganhar o mundo, de levar as outras, e achar assim que todos deveriam estar junto comigo lá naquele momento, representando as suas regiões, né? Mas como não tem como juntar, o Brasil é imenso, a gente acaba registrando no nosso corpo, para poder levar a nossa cultura brasileira para fora. Aqui eu estava fazendo como é que é o nome? Uma oficina aqui com o Mário Cardona também, que acho que de Recife, o Mário. Aí eu fiz, acho que caboclinhos, né? Eu fazia oficinas no Rio de Janeiro, eu estava sempre buscando para aprender e tentar vivenciar isso. Porque uma coisa é você estudar no papel, que a gente tem herança, a gente tem que ter presença, não só no papel. A gente tem que estar ali, estar presente.
fui passista também. Aí a gente vai e sai, né? Mas lembra daquele contexto que fala das práticas populares que são marginalizadas. Então, o mundo, né, vê a mulher brasileira muitas vezes um corpo estereotipado como prostituta, né? Levam isso muitas vezes. E a gente quer levar a nossa cultura brasileira independente. Então a gente dançava, existia um respeito, os grupos eram bem informados do que a gente foi fazer lá. A gente tinha essa visão, essa valorização do Brasil como cultura, como desvalorizar a partir do olhar do estrangeiro para a gente. Mas isso é chato também. Aí esse foi um trabalho nas escolas no Rio de Janeiro, que fazia parte de uma companhia chamada Companhia Popular Versátil, lá no Rio de Janeiro. Então a gente fazia pelo SESC, ia nas periferias do Rio de Janeiro e apresentava, né, aulas, falava também do pezinho, danças gaúchas, e a gente se unia e dançava. Tanto que o grupo dançava as danças tradicionais gaúchas e também dançavam as danças de cada região das escolas do Rio de Janeiro. Aí eu deixo para vocês esse detalhe, um mapa. Aí eu tenho uma coisinha para vocês. Eu quero concluir isso. As imagens ali, não compro todas, tá? Que eu gostaria de colocar. Que a dança, ela carrega consigo um mapa invisível, desenhado por seus antepassados, e esse mapa não está no papel, ele está no corpo. A gente tem que dançar nisso. Enquanto houver alguém disposto a dançar, esse mapa continuará sendo lido, transmitido e reinventado. Eu acho que essa é a ideia da gente ter essas trocas, né? Depois de tudo isso aqui, eu falei assim, não tem muito o que falar. E a gente está falando todos a mesma língua, com pensamentos diferentes, né? É normal a gente debater alguns aspectos, mas a partir daí eu acho que todos, depois dessa primeira, tem que haver segundas, terceiras e o mais rápido possível. Tá, gente? Muito obrigada. Eu vou fazer uma apresentação breve para vocês aqui das molhadeiras. Aí, rapidinho.
Eu ia fazer essa apresentação no início, mas depois eu não ia ter poder de falar. Eu só quero agradecer ao Glerton, ao Nairton, ao Fernando e a todos que estão aqui contribuindo para esse fantástico congresso. Muito obrigada. Elane, fiquei até triste, queria ter dado 50 minutos só para você ficar aqui pensando pra gente. Mas a programação segue. E agora nós vamos ter a fala do pessoal do Museu do Folclore de São José dos Campos, intitulada esse ano de Ângela Savastano, o nome da nossa querida mestra, a mestra que sempre soprou, né, seus ensinamentos para nós e continuará soprando lá do alto, porque ela colocou muitas sementes e essas sementes estão aqui dando frutos, certo? Vou chamar a Camila Inês e a Manu. Só a Camila que vai falar. Mas a Manu está aqui conosco e vai registrar esse momento. Oi, dá licença, minha gente. Bom dia! Estou aqui também, um pouco na frente, mas a gente já teve bastante oportunidade de se conversar, né? E acho que esses momentos são muito importantes pelas discussões mobilizadas e muito mais ainda pelo encontro, por a gente poder se reconhecer aí ao longo das nossas trajetórias, né? Então, é um prazer estar aqui. Eu sou Camila, estou na atual gestão do Museu do Folclore de São José dos Campos, hoje do Museu do Folclore Ângela Savastano. Me acompanha aqui a Manuela Mourão, coordenadora institucional do CECP, que é o Centro de Estudos da Cultura Popular, que é a organização que faz a gestão do Museu do Folclore, mas que também é a organização que idealizou esse projeto, né? Então, peço licença aqui a essa casa, a todas as pessoas, a IPB, e agradeço a oportunidade da gente estar aqui junto. Coroa Santa, Coroa Santa, Coroa Santa lá no céu e lá no mar. Ah, Coroa Santa, abre essa porta para a felicidade entrar. Ah, Coroa Santa, abre essa porta para a felicidade entrar. E aí eu trago um pouquinho aqui essa, não só a memória, mas essa presença dessa folclorista, Ângela Savastano, com quem eu tive a oportunidade de conviver aí nos últimos anos e pegar esse sopro que ela trouxe e que tanto semeou ao longo da trajetória dela. E eu acho muito legal a maneira que a dona Ângela trazia esse olhar sobre o folclore. As últimas coisas que ela falou foi: estudem folclore, né? Nesse sentido de realmente considerar folclore enquanto ciência, enquanto um olhar cuidadoso de valorização da cultura popular, mas não só dessa cultura popular que a gente reconhece enquanto manifestação cultural, mas do patrimônio material que cada um carrega em si. Então é muito interessante a gente conduzir esse trabalho da dona Ângela no museu, porque lá um dos principais setores é a pesquisa de campo, né? E a pesquisa de campo vai conversando com as pessoas nesse sentido de reconhecendo o que cada uma traz da sua própria história de vida, da sua própria cultura espontânea, né? E é muito interessante que quando a gente, às vezes, começa a conversar com as pessoas, vem um discurso muito: mas eu não canto, eu não danço, eu não necessariamente tenho uma receita de família, né? Muito nessa negativa, assim, né? O que faz parte da sua história, que faz com que você seja da maneira que você é, única, né? Então é muito interessante esse olhar da dona Ângela, porque ele não necessariamente olha só para o que se manifesta, né, enquanto arte,
enquanto expressão, mas enquanto cada um é detentor do seu próprio patrimônio, enquanto as nossas histórias de vida por si fazem com que a gente seja e crie a nossa identidade ao longo da nossa trajetória, né? Então, é muito legal que a gente possa seguir esse caminho da Dona Ângela no museu, dando espaço não, porque o espaço sempre está dado, a voz é sempre de quem fala, né? A gente não precisa dar, nem oferecer, a gente precisa estar junto mesmo, né? E lá no museu a gente tem trabalhado assim com todos os nossos projetos. E aí, como o tempo é bem curtinho, mas a gente aproveita. Um dos projetos que eu queria contar bem rapidamente, até porque eu acho que vai dar muito jogo aqui, a gente vai conversar disso mais para frente, é desse projeto aqui, que se chama Coleção Cadernos de Folclore. O museu tem uma coleção que já está na 32ª edição, ou seja, são 30 anos de livros publicados, um a cada ano, e esses livros são convites. Então a gente está abrindo agora um edital, vai sair essa semana. Ainda não deu para pôr, daqui a pouco está aqui, vai ter um QR Code para vocês conectarem lá as redes do museu, porque a gente recebe trabalhos para serem publicados nessa coleção. E aí uma coisa muito interessante nesse olhar do reconhecimento da história de cada um, é que tem um projeto lá no museu que chama Museu Vivo, que já está para lá de 28 anos também de execução, que aos domingos é um encontro ali no quintal, o museu tem um espaço muito privilegiado, no parque público, e lá nesse quintal sempre tem 3 detentores de saberes, um mais da área da culinária, outro do artesanato e outro da música. E ao longo desse período todo, muitas receitas foram compartilhadas, né? E uma das pessoas pesquisadas por nós, que faz parte da roda de fazeres, aquela exposição que estava lá na biblioteca dos filhos de contas, foi produzida por essa roda, que nada mais é do que um encontro onde as pessoas têm uma mesa disponível por meio e elas podem aproveitar esses materiais e usá-los de acordo com a sua criatividade, com o seu desejo mesmo, né? E aí esse material lá que vocês viram foi produzido assim. E nessa roda de fazeres, uma das participantes é a Cida, e a gente soube que ela recolhia no Museu Vivo, esse encontro de domingo, as receitinhas, porque as pessoas que levam as receitas, a gente produz uma filipetinha. Ela recolhia essas receitas e colava num caderninho. De um lado ela colava a receita, do outro lado ela escrevia à mão. E esse era um processo de estudo para ela, que estava então participando do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Quando a gente viu o caderno de receitas da Cida, a gente ficou muito emocionada. E aí a produção do caderno de folclore do ano passado, foi essas receitas que contam histórias, que está aqui, disponível gratuitamente para quem quiser esse exemplar. E nada mais é do que esse olhar de que não necessariamente é a receita que conta, mas é o que ela significa, né? Então a gente foi conversando com algumas pessoas, de onde vem essa receita, o significado que ela tem para você, como que você faz, né? Porque acho que quando a gente fala de folclore, a gente não está olhando para um produto, a gente está olhando para um processo, né? A gente não está olhando claro, a gente tem espetáculos, né? É toda uma gama muito ampla, mas eu acho que o mais legal é a gente entender que na cultura popular tudo significa, né? E os significados são o que importa. Então fica aqui o convite para vocês acompanharem, que dá para entrar lá nas redes do Museu do Folclore, acompanhar esse edital que vai ser aberto essa semana, os próximos materiais, e trazer um pouco esse olhar de que o patrimônio material, né, esse lugar folclore, a cultura do povo, o povo somos nós, né? É muito legal, eu acho que quem trabalha com folclore em escolas, quando chega em escolas é muito comum ouvir que a pessoa não se acha detentora de nada, né? Mas aí quando ela reconhece na sua família práticas que constroem o seu modo de vida, isso é um olhar de reconhecimento, de identidade, de pertencimento. E é assim que a gente tem tocado o trabalho lá no museu. Então essa fala é mais para trazer, cadê a Dona Ângela?
mais para trazer Dona Ângela, que estive aqui, que certamente estaria presente nesse folclore. Eu estive com ela há 3 anos atrás, no Congresso de Folclore, que foi lá em Goiás, e Dona Ângela sempre trazendo esse olhar de que todos somos detentores de patrimônio imaterial e que o nosso papel enquanto folcloristas é, primeiro, de reconhecimento, para poder valorizar. A gente não valoriza o que a gente não conhece, né? Então, esse convite é para cada um de nós e para todas as pessoas que se afetam com o nosso trabalho também, né? Então, agradeço muito, uma fala bem rapidinha, mas para trazer mesmo essa nossa mestra querida e reconhecidamente folclorista com muito orgulho, assim, né? Folclorista. Então, agradeço muito todo esse trabalho, agradeço as discussões. Eu acho que é muito importante a gente trazer todos esses olhares e poder refletir para seguir aí na nossa caminhada, na nossa prática. Desejo. Dona Ângela, querida, uma salva de palmas para Dona Ângela. Dona Ângela dizia que ela era um fole, sabe o fole? Que ela soprava na brasa, daí a brasa de repente acende, né? Eu acho que é isso que acontece quando a gente se reconhece como detentor das nossas próprias sabedorias, mobilizadas na nossa história, no nosso contexto, né? Da maneira que a gente vive e age no mundo. Então, eu agradeço muito, fui rapidinha e comecei com um canto de congada e finalizo com um canto de folia. Lava, oi lava, não deixe eu ir embora. Lava, oi lava, não deixe eu ir embora. Eu moro na beira do rio, na beira do mar, ó Senhora do Rosário. Eu moro na beira do rio, na beira do mar, ó Senhora do Rosário. Tudo de bom, minha gente. A professora Ângela falou para mim uma vez assim, falei, professora, eu vou me aposentar da prefeitura de Atibaia, e aí eu tomo conta dos grupos de folclore da cidade, o que eu faço? Será que alguém vai dar continuidade, né? Estou preocupada. Ela disse assim, filha, o amor pelo folclore já está em você. Estando ou não na prefeitura, você vai continuar trabalhando pela causa que você acredita. E acho que a professora Ângela estava certa, né? Porque hoje eu estou na IOV, na Comissão Paulista, na Comissão Nacional e na associação que eu montei na minha cidade para defender o folclore. Então, palavras belas da professora que eu jamais vou esquecer. Missão ainda não está cumprida, estou tentando cumprir. Esqueci que eu sou também do clube de fotografia também da cidade. Como eu falei outro dia brincando, não me convidem para nenhuma outra, que eu acho que eu não tenho espaço. Mas me convidem sim, porque eu ajudo de alguma forma. Bom, agora, na sequência, nós vamos ter uma explanação do banner dos terreiros juninos. Quem é que vai falar? Está aqui na minha programação. Tudo bem? Aí você fala seu nome. Bom dia, gente. Eu sou Rosemary Quaresma, meu companheiro Jailton Oliveira. Nós trouxemos para vocês uma contribuição muito de pertencimento ao movimento. Eu sou de Caruaru, né, a capital do forró, e
esse projeto ele veio como uma inquietação minha, do tempo da minha avó, da minha bisavó, onde a gente brincava São João de forma tradicional, de forma simples, mas com pertencimento. E aí eu escrevi o projeto, né, e fui aprovada, fiquei muito feliz. Estou aqui agradecendo a você, Jair Oveia, por deixar que eu relatasse momentos vividos por mim e por minha família nesse projeto. Então, o projeto tem como objetivo principal valorizar a origem das festas juninas, especificamente da zona rural de Caruaru, onde a gente tem hoje um movimento muito forte com relação ao São João da Roça, que estava morrendo e estava caindo, e aí é resgatado esses anos que se seguem, e a gente percebe que falta muita coisa dentro desses terreiros. Né? A gente tinha lá na época, então a gente fez entrevista com moradores de duas comunidades, uma é Peladas, a outra é Terra Vermelha, e a gente vê a diferença que existe entre as pessoas atuais que estão lá, os jovens, e as pessoas antigas. Então a gente queria fazer esse resgate pedindo, numa entrevista, que eles falassem do sentimento de pertencimento deles a essa festa. Como essa festa? São João no terreiro, São João da Roça no terreiro. Como trazer isso para a atualidade? E aí ele nos fala o quanto é significativo a organização disso, desse sentimento no dia dos Três Santos, Santo Antônio. Então, o terreiro era limpo, o terreiro era organizado, as pessoas iam buscar os paus da fogueira, organizavam suas bandeirinhas, e naquela época não tinha bandeirinha chique de seda, a gente estava falando de revista de papel, a gente estava falando desse tipo de material que eles tinham na época. Então eles enfeitavam os terreiros, eles deixavam tudo muito bonito, e eles deixavam aquela mesa, forrava, botava muita comida junina, e falava pamonha, canjica, e aí tinha mulheres que vinham para aquela casa para ralar aquele milho, botar para cozinhar, transformar aquele milho em pamonha, canjica, em munguzá, né? Trazer docinhos típicos da época, como o nego bom, a cocadinha de jaca, que eu até distribuía aí para algumas pessoas. E de repente chegava o sanfoneiro, e esse sanfoneiro ninguém pagava, porque ninguém tinha dinheiro para pagar esse pobre. O que acontecia? Para que a festa acontecesse à noite, durante o dia, eles passavam nas comunidades com o sanfoneiro tocando, e na frente a imagem do santo, recolhendo dinheirinho para ver quanto dava, e no final pagar ao grupo de sanfona, triângulo e zabumba. E à noite, quando chegava, era festa. Já garantiu o dinheiro do sanfoneiro, então o negócio estava bom. E aí as famílias traziam a cachaçinha, que era de básica, e aí vem quentão, e aí vem jurubeba, e aí vai vindo. E as pessoas iam chegando, iam sendo acolhidas. O mais importante de tudo isso era o acolhimento que era feito. Se eu conhecesse ou se eu não conhecesse, se eu chegasse na sua casa, a porta estava aberta. Ali estava aberta. Então, esse projeto, a gente está financiando ele, está levando ele para as escolas em Caruaru. Esse ano a gente vai botar ele como fortalecimento mesmo nas escolas. A gente tem uma comunidade muito massa, que é essa de Peladas, onde tem o maior centro Bacamarteiros, e aí é outro projeto que a gente já está organizando. E a gente queria trazer só isso para vocês, para saber que a gente tem esse sentimento de pertencimento a essa comunidade e a essa festa que a gente ama tanto, como um sentimento de pertencer a um forró tradicional, um forró que nos traz memória, lembrança e ancestralidade. Obrigada. Bom dia, Jailton.
Complementando aqui as palavras de Vossa Velha, a gente sabe que Caruaru tem sua tradição por ser um grande São João. E esse projeto vai fazer com que a gente consiga levar aos estudantes, à população, a valorizar a nossa cultura. A gente tem como lema no nosso grupo uma frase que diz o seguinte: nós vamos mostrar, ensinar e sensibilizar as pessoas sobre a preservação da nossa cultura. O São João do Caruaru traz isso. Eu acho que não só o São João do Caruaru, como de qualquer lugar. O maior e o melhor São João do mundo é o seu, independente de onde você esteja. Ninguém briga por cultura. Cultura não tem briga, não tem valor. Obrigado. Bom, dando sequência aqui, eu vou chamar a Rafaela Cândido, que é aqui do Centro de Tradições Afro, que vai explicar um pouco como que é o trabalho, como que desenvolvem as atividades aqui no centro. E mais uma vez, obrigada pela acolhida. Pessoal, bom dia. Sou a Rafaela Cândido. Atualmente eu estou à frente aqui, enquanto presidente do Centro de Tradições Afro. Antes de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui, eu quero agradecer ao Wagner Barreto, que é do Pontão de Cultura Albadará Africanidades, que está dando suporte para a gente na técnica, no som, e desde sempre um grande incentivador e apoiador aqui do Centro de Tradições Afro. Esse espaço ele tem 38 anos, né? Essa história já começou lá desde o final da década de 80, então é um espaço muito simbólico e representativo para a cidade, principalmente por conta da pauta, né, da pauta negra. Então, a gente, enquanto jovens agora que estamos à frente desse processo que a gente chama de retomada aqui na cidade, ficamos muito felizes com a realização do congresso aqui em Araçatuba e principalmente de receber aqui na manhã de hoje mesas e falas tão importantes. A gente teve na terça-feira uma oficina de percussão, que também foi muito legal, e hoje, mais uma vez, podendo abrir um espaço para esse evento, para a gente é muito significativo. Então, obrigada pela presença de todos. E o congresso acaba amanhã. Vocês tenham aí boas atividades, um ótimo sábado e amanhã um encerramento que seja muito bonito. Obrigada. Nem precisei cronometrar, ela foi muito rápida. Agora, vou chamar o pessoal de Itaperuá. Eles querem fazer uma entrega de um mimo para alguns estados aqui presentes. Eu não sei como a Alice vai fazer, porque São Paulo tem 10. Eles vão se estapear aqui para pegar presentes. É um para cada estado, tá? Então a gente chama aqui, a Alice coordena aqui, e aí o pessoal briga para ver quem vai ficar comigo. Vamos lá chamar os estados. Um representante de cada estado: de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Vai ficando aqui, ó. Ceará. Tá. Deixa eu só acabar de fazer a lista aqui. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, Pará e Bahia. Esquecemos algum estado? Ceará já falei. Bahia falei. A de Noélia que é da Bahia. Cadê de Noélia? Então a gente anuncia assim. São Paulo, quem vai receber aqui, o senhor quer falar? Só vai entregar?
São Paulo. Olha, boné de Itaperoá. Chaveiro. E os folders de Itaperoá que todos precisam conhecer, gente. É uma cidade maravilhosa. Coloque o boné. Troca aí com o prefeito. Coloque o boné para fazer uma foto oficial. Todo mundo com seu presente aí. Cadê a Dinoélia? Vem cá, Cleber. É que o Cleber é do Ceará, mas mora em São Paulo, é uma confusão danada. Né, Cleber? Mas a sede da IOV está em São Paulo. Ah, de Noélia chegou, da Bahia. Olá, todo mundo com o boné, pousando para a foto oficial aqui. Todos viraram itaperoenses nesse momento. E estão todos convidados para participar do FIFAC. Flávio fez? Deu para fazer, Flávio? Fez. Muito bem, todos os fotógrafos. Ótimo, muito obrigada. Obrigada, Itaperoá. Pessoal, vamos sentar mais um pouquinho. Nós temos mais uma fala. Pessoal, vamos sentar agora mais um pouquinho. Pessoal, vamos sentar então, que agora vamos ter mais uma fala. Vou chamar aqui na frente a Manuela Orégio, que é a diretora de patrimônio aqui de Araçatuba, que todos esses dias nos acompanhou muito bem lá na biblioteca, e ela tem uma palavrinha para vocês. Por favor, pessoal, vamos sentar para escutar. Mestra Nazaré. Vamos sentar para escutar aqui, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada novamente por estarem aqui nesta localidade tão representativa, tão simbólica nesta data. Em nome da Secretaria de Cultura, eu trouxe uma lembrança simbólica também para o pessoal da organização do evento, da IOB.
Bom, então, vocês já ouviram, nossa diretora de departamento. Aproveitando para falar para vocês que quando a gente faz um evento desse, eu acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir, a gente envolve diversas pastas, a gente envolve diversas equipes. São diversas pessoas envolvidas direta e indiretamente para que isso aconteça na nossa comunidade. A Prefeitura de Araçatuba, a Secretaria de Cultura, acredita que eventos como esse fortalecem o nosso movimento em prol da cultura popular e é muito importante, durante todos esses dias, a nossa comunidade ela foi nutrida de saberes dos mestres, dos acadêmicos, e isso nos deu mais inspirações, porque eu tenho recebido diversos relatos de pessoas, de alunos, enfim, até de professores que se inspiraram através da prática de vocês, através das redes sociais que a gente pode acompanhar, que vem crescendo, todo dia tem mais e mais seguidores. Então, a Manu veio trazer para vocês a nossa gratidão por vocês estarem aqui no nosso território caipira. E então, em nome da Prefeitura Municipal de Araçatuba, do senhor prefeito, da secretária Vanessa Manarelli, eu vou chamar aqui na frente a organização, a IOV Brasil, que está aqui, que também atuou nos trabalhos, né, para que tudo corresse muito bem, tanto nas mesas, nas oficinas, nos debates e tudo mais. Então, primeiramente, queria chamar aqui na frente o presidente Clepton Vieira e o vice-presidente Lairton Guedes. Também as comissões que estiveram aqui presentes, a comissão científica, a professora Lilian Vogel, a comissão de práticas, Luzi, a Luz está aqui? Está escondida, está na sombra. Luzi, por favor. E representando a comissão dos imortais, a nossa mestra Nazaré do Ó, por favor. Parte da organização também, né, integrante de todas as comissões, todas as funções, Denise Azeredo, que ainda vai nos apresentar uma performance. Departamento de Artesanato, a mestra Cleide. Cadê a Cleide? Cadê a Cleide? Está perto do artesanato. Representante também da comissão científica que atuou durante todos os trabalhos na mesa, a professora Lúcia Brunelli. Aproveitar que a gente está fazendo um registro e agradecer também. Ela não está mais aqui porque ela pegou o voo hoje, mas nossa gratidão então a Morgana Lima, que fez o nosso cerimonial, representando a IOV e fez brilhantemente aí. Né? Então, vou só explicar. A Betinha, já é falecida, é uma empresária de Araçatuba, que levou o nome da cidade. Ela tem um negócio, um ramo alimentício de chocolates. Não é um cacau local, mas ela faz diversos chocolates. A empresa dela agora, né, ela foi na época do Covid, infelizmente, e ela levou o nome de Araçatuba para todo o estado de São Paulo, então é uma marca daqui, tá? Nossa gratidão a todos vocês, mais uma vez. Bom, finalizamos agora essa parte da manhã, vamos aguardar o almoço e à tarde teremos um passeio, né? Fernanda, quer falar alguma coisa do passeio?
Ah, tá. Amanhã nós vamos nos debruçar sobre a carta desse congresso, certo? E existem alguns tópicos que a gente vai sugerir para que sejam aprofundados por vocês. Nós vamos formar grupos ou de 5 ou de 10 pessoas. Na hora a gente vai ver a quantidade de pessoas para que todas trabalhem juntos para a gente redigir essa carta. Tá certo? Acho que é isso. Muito obrigada a todos. E o passeio sai daqui direto, né, Fernanda? Tá bom. Então, depois do almoço, vamos passear.